Oi, boa noite, a paz do Senhor para os ouvintes, para os irmãos que estão fazendo as obras de Deus. Eu estou ouvindo a mensagem aí, os irmãos reunidos para fazendo as obras de Deus. Então eu gosto sempre de pregar a palavra também. Eu não sou pregador. Eu não sou pregador, mas eu gosto de entender aquilo que Deus fala com a gente e manda a gente fazer, a gente tem que praticar. É o que Jesus falou, que quem ouve a palavra dele também está aqui em Mateus 7, versículo 24. Diz assim: todo, pois, que escuta estas minhas palavras e a pratica, a semelhante-lo-ei um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem está falando aqui não é eu, nem também os pastores que falou, os obreiros. O próprio Jesus mesmo falou que a Bíblia ela fechada é um livro e ela aberta é a boca de Deus falando conosco aqui, Deus falando com nós, Jesus falando com a gente. E desceu a chuva, correr o rio, assoprar o vento, combater aquela casa, e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Então, o prudente, o crente prudente que tem fé, que ora, busca a presença de Deus, ele está sempre firme. Que seja parado, que seja devagar, que seja esperto, mas ele está sempre na presença de Deus, está sempre esperando em Deus e fazendo as obras de Deus. Por quê? Está edificado sobre a rocha. Quem é a rocha? Jesus. Ele mesmo declarando para nós. O versículo 26, ele diz assim: e aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, ó perigo. Compará-lo-ei um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. Ó perigo. Desceu a chuva, correr o rio, soprar o vento, combater aquela casa, e caiu e foi grande a sua queda. Ó perigo do crente que não ora, não busca a presença de Deus, não lê a Bíblia, como ele diz também lá em Mateus também, que eu não observei bem o versículo, só observei a palavra de Deus. Ele diz também que errai para não conhecer as Escrituras. Todo erra para não conhecer a Bíblia. Mas aquele que conhece, ele está seguro, está firme. Por quê? Está firme na rocha. E o que é a firmeza? É a oração e a observação da palavra de Deus. Glória a Jesus. E agora aqui o versículo 28, ele está dizendo: aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão admirou da sua doutrina. Por quê? Por enquanto, ensinava com autoridade e não com o escriba. O que se diz o escriba? É os fariseus, com certeza. Que os fariseus tinham fé e tudo, e andavam com Jesus e tudo, e tinha Jesus como bom amigo, mas não acreditava que ele era profeta. Vendo tudo o que ele estava fazendo, abrindo os olhos cegos, ressuscitando os mortos, expulsando os demônios, levantando os caídos, e eles não acreditavam que ele era profeta, e diziam que ele estava fazendo isso para o meio de Beelzebul, príncipe dos demônios. Os fariseus eram assim mesmo, a fé dos fariseus. Era triste, não é fácil. Mas os fiéis, que é o justo, eles entregam a Jesus, renasceu para ele, vive com ele e prega a palavra de Deus. Glória a Deus. Então eu estive observando aqui, eu observo que essa mensagem que eu li aqui agora sobre do justo, edificar sua casa sobre a rocha, que é Jesus mesmo, ele falando conosco. E aí agora no Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, e o versículo 26, ele fala sobre do 26 também,
de Filipe e Inu, 2 homens. Inu, que era um homem também fielmente a Deus, sempre ele ia nas igrejas de Deus, dava o dízimo, dava oferta, com certeza, e também ele não conhecia ainda, não era salvo ainda. Carecia o restante da completar as obras de Deus, da salvação, mas ele era fielmente a Deus, ele acreditava em Deus. Só que ele estava desligado ainda. E quando um dia ele foi para a igreja, e quando chegou na estrada, ele parou o carro e passou a ler. E no fim da conta, como Deus estava amando ele, porque ele era um homem contribuinte e amava Deus, acreditava em Deus, Deus foi e mandou Filipe ir ao encontro dele.